Meus queridos, uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Eu quero crer que todos estejam bem, saudáveis, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Estamos aqui para gravar um vídeo, uma pregação mínima para o seu coração, para confortar o seu coração, a sua alma, o seu interior, o seu ser. Eu quero te chamar para ler um texto, 11 versículos do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Muito bem, esta é a palavra de Deus. Eu quero dizer a todos vocês que nós estamos nesta noite aqui para te abençoar. Abençoar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos abençoa. A palavra de Deus é que conforta os nossos corações. A palavra de Deus é que nos dá dignidade. Dignidade espiritual, dignidade para nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos quem somos. Nesse texto, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Na Bíblia você vai encontrar lago de Genezaré, mar de Tiberíades, mar da Galileia, tudo se trata de um mesmo lugar. Um lago de águas doces, chamado mar de águas doces. Único no mundo. E ele é bem grande. E os pescadores, nesta época de Jesus, frequentavam essa região para apanhar os seus peixes. Era um meio de sobrevivência. E Pedro, ele era um empresário de pescaria. Tinha sócio. João e Tiago, filhos de Zebedeu, eram sócios dele. E nessa ocasião, Jesus tinha acabado de falar algumas coisas, ensinar o povo, e a multidão vinha de muitos lugares para ouvir a palavra de Deus. Aqui no versículo 1 diz: uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. É importante nós sabermos que hoje nós vivemos numa época do faz de conta.
Tem muita gente fazendo de conta que são crentes, outros fazendo de conta que são pastores, outros fazendo de conta que são missionários, outros fazendo de conta que são servos muito ousados. Alguns se julgam mais importantes do que outros. Porém, nada disso adianta. Tudo isso são coisas humanas, que são passageiras, acabam e ficam para trás. Todos nós precisamos entender que Jesus em nossas vidas, Ele é tudo. Ele é que nos faz o conforto, nos dá sempre a dignidade para vivermos, para fazermos aquilo que é certo. Então, eu sou um camarada que eu gosto muito de Pedro. Tem muita gente que fala mal de Pedro a vida toda. Muitos pregadores esculacham Pedro mesmo. Fala que ele era um canalha. Mas não, ele era um homem que tinha temor de Deus. Ele tinha temor. Quando Jesus estava ali, ele era muito espontâneo. Ele não deixava para depois, não. Ele fazia de imediato. Porém, ele tinha um respeito muito grande com o Senhor. E naquela ocasião, Jesus falou: olha, Pedro, vamos para aquelas águas profundas? E ele disse: eu vou. Ah, então vamos para as águas profundas, porque... E lance as redes. Ele falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, pescamos. E a vida de pescador, para todos que conhecem, não é fácil. Nós pescamos a noite inteira. O vento, suportamos o frio, o vento, e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, porque é tu que está falando, Jesus, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia nos dá conta que eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Muitos peixes. E Pedro depois disse: Senhor, afasta de nós, nós somos pecadores. Nós estamos perplexos, estamos apavorados com tantos peixes que nós pegamos agora já ao amanhecer. E Jesus falou: olha, de agora em diante você será pescador de homens. A sua missão de pescar peixes vai parar. Então a nossa vida também é assim. As nossas missões, elas vão mudando. Você, nem eu, nenhum de nós podemos estacionar na nossa vida espiritual e parar e falar assim: não, está tudo bem. Nós precisamos sempre manter uma vida de oração. Nós precisamos sempre manter uma vida de gratidão a Deus. Nós precisamos sempre manter uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida de intimidade com Deus. Jesus, certa ocasião, ele disse assim: olha, essa qualidade de demônios, essa caça de demônios não sai senão for por jejum e oração. Mas por quê? Jesus, ele vivia essa vida. E ele nos ensinou, porque deixou escrito aqui para nós seguirmos os seus passos. Ele nos ensinou que nós devemos viver a nossa vida sempre assim, em intimidade com Deus, orando, jejuando, confiando, vivendo uma vida de intimidade com o Senhor. Porque o Senhor é que nos garante essa vitória. Então, meus senhores e minhas senhoras, meus queridos irmãos, eu quero dizer que no tempo de faz de conta, a salvação não faz de conta, não. A salvação das nossas almas, ela tem que ser real, verdadeira. Ela tem que ser ímpar. Ela tem que ser de verdade. Então, meus irmãos queridos, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crer para a vida eterna. Com o coração se crê para ser salvo. Então, nós precisamos viver assim, uma vida de comunhão, de intimidade e de salvação. A salvação é cara. Não custou nada para mim, não custou nada para você, mas custou o sangue de Jesus. Essa salvação é de graça para nós. Então,
Viva a sua vida salvo, confiando nessa salvação grandiosa do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe a sua mente, hoje e sempre. Amém.